Título D. Tradução de Binet e os testes ABC. A contribuição de Lourenço Filho é decisiva para o acolhimento de Binet no Brasil e para o desenvolvimento desta metodologia. A tradução dos testes para o desenvolvimento da inteligência nas crianças em 1929 por Lourenço Filho, 1897 até 1970, é talvez um dos marcos mais importantes da divulgação de Binet no Brasil. Foi igualmente decisiva para a recepção de Binet no Brasil a sequência que Lourenço Filho dá à metodologia de Binet, levando-a a criar os testes ABC, com subtítulo para verificação da maturidade necessária à aprendizagem de leitura e escrita, publicada pela primeira vez em 1937. Teve sucessivas edições nos anos seguintes, até a 12ª em 1967, sendo traduzidas no mesmo ano e editadas na Argentina e no México. Monarcha Lourenço Filho, 2001. Seus testes tinham objetivos claros, como o de verificar nas crianças que procuram a escola primária a maturidade necessária à aprendizagem da leitura e da escrita. Não se tratava de uma simples adaptação da escala Binet-Simon, ainda que mantivesse os mesmos princípios fundamentais e procurasse responder a 3 coisas fundamentais: ao diagnóstico das condições de maturidade para aprender, da questão específica da leitura e da escrita, travessão diferencial em relação ao diagnóstico de Binet para determinar a idade mental em um ambiente preponderantemente marcado pelo modelo da anormalidade. Prognóstico do comportamento das crianças nas situações sucessivas do ensino, pelo qual se mantém, como em Binet, a finalidade normativa dos testes, do ponto de vista pedagógico e da organização escolar. A necessidade de estudos de certos alunos, geralmente tidos como de comportamento difícil ou crianças-problema, pelo que se mantém o foco sobre a criança e o enfoque psicológico de questões pedagógicas e educacionais. O êxito dos testes de Lourenço Filho estava diretamente relacionado à recepção de Binet no Brasil, de modo que o sucesso de um refletia a influência do outro. Assim é que o emprego da teoria de Binet nos laboratórios, no currículo e na estrutura organizacional da escola normal, desde os primeiros anos do século XX até 1930, receberá novo impulso com a repercussão e o alcance institucional que terão os testes ABC de Lourenço Filho nos 30 anos seguintes. Que educador estrangeiro teria tido tanta influência durante tanto tempo como Binet? Não só influência no nível das ideias, mas influxo sobre as práticas e as ações das instituições educacionais brasileiras, o que vai desde a pesquisa mais avançada, laboratórios, passando pela formação da docência, até a ação direta sobre a escola básica brasileira, com destaque para os testes ABC. É isto que significa a expressão assimilação institucional Binet. Para finalizar este tópico, tenhamos em mente alguns pontos de referência à penetração
institucional da concepção educacional de Binet, quando em companhia de Lourenço Filho, consideramos, pois, o apoio organizacional e reconhecimento institucional de que gozam os testes. Os testes ABC são aplicados isoladamente em escolas, exemplo, Grupo Escolar da Barra Funda, com 123 crianças em 1928, como também são impulsionados por instituições de enorme vulto na definição de políticas educacionais do país, como, em 1932, Serviço de Testes e Escalas da Diretoria-Geral de Instrução Pública do Distrito Federal, aplicado a 2.410 crianças analfabetas das escolas do Rio de Janeiro. Em 1934, por determinação de Anísio Teixeira, diretor-geral do Departamento de Educação, Estado da Guanabara, antigo DF, com 22.115 crianças. No cômputo geral, o que não seria feito sem amplo apoio institucional, informa Lourenço Filho, os testes ABC são adotados em todas as escolas do país. Quando escrevia o prefácio da edição de 1964, os testes ABC já tinham feito mais de 30 anos de história, tendo sido aplicado a mais de 1 milhão de escolares no Brasil, o mesmo tanto em países latino-americanos, chegando igualmente aos Estados Unidos e à França. Nos anos de 1930 a 1960, a metodologia dos testes ultrapassa os limites acadêmicos e escolares, afetando outras instituições. Com efeito, no estado de São Paulo, o Instituto de Organização Racional do Trabalho, IDORT, passa a realizar testes em funcionários públicos. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários e o Instituto de Resseguros do Brasil seguem a mesma metodologia dos testes ABC. A partir de 1938, até o momento em que nos informa Lourenço Filho, ao escrever o prefácio de 1964, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, dirigido por ele, na ocasião, aplica provas para a seleção de funcionários do Departamento Administrativo do Serviço Público. Novas instituições do momento se apropriarão igualmente dos testes Senai e Senac. Ampliam-se os exames psicotécnicos em diversas áreas e com finalidades distintas. Com essas informações, estamos em posse de mais elementos para dimensionar a influência de Binet no Brasil. Dessas breves referências, talvez tenha ressaltado ao leitor as várias intervenções que sofre a metodologia empregada e criada por Binet, como as adaptações nacionais, os enxertos internacionais, exploração de novas vias, extrapolação para outras áreas de um empreendimento inicialmente feito para a escola pública, o que isso nos mostra, afinal de contas, senão a plasticidade dos testes, adaptados, ampliados, reformulados, investidos, superados, criticados, recusados, e a permanência do psicológico
passam os testes, mas permanece o psicológico com essa questão. Avancemos para o último tópico.